Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou Marcelo Mobilete e no programa de hoje nós vamos falar sobre fugas. O ambiente carcerário e seus problemas já foram temas de diversos filmes no cinema, muitos dos quais memoráveis. A gente poderia aqui enumerar mais de 10 que seguramente estaria aí na lista de preferidos de vocês. As situações extremas, seja porque o protagonista foi injustiçado ou não, o fato é que a gente se identifica com essas questões e de meio que torce para que os protagonistas consigam sair daquela situação limite. E dentro dessa temática, as fugas em especial sempre trouxeram muito interesse do público, seja porque tratam da engenhosidade com que são levadas a efeito tais fugas, seja porque causam uma tensão enorme, tanto a preparação quanto a execução dos planos de fuga. E no programa de hoje nós separamos 3 filmes com essa temática com um diferencial. Os 3 filmes tratam de fugas reais. E para meus amigos queridos que sempre dizem que eu deveria fazer o vídeo um pouquinho mais curto, eu vou logo avisando que eu vou chutar o balde. Porque além de contar a história dos filmes, nós vamos mergulhar um pouquinho nas histórias verídicas que estão retratadas neles, nos acontecimentos históricos que os cercam. Mas fiquem com a gente até o final, porque eu prometo que esse programa vai ser bacana. Então, se liga aí que está começando mais um 3 Dicas no Mobilete. Fugas espetaculares de prisões, histórias reais. E o primeiro desses filmes é Fuga de Pretória, um filme de 2020 que tem no elenco Daniel Radcliffe, o bruxinho do Harry Potter. É um filme que retrata os acontecimentos havidos em 1978, quando 2 jovens ativistas da causa anti-apartheid foram presos pelo regime e levados à prisão na cidade administrativa de Pretória, na África do Sul, onde, juntamente com um terceiro ativista, que ali também se encontrava preso, bolaram um astucioso plano de fuga. E vocês vão ver no filme que a tarefa não foi nada fácil. Cada preso ficava isolado em uma cela e cada cela tinha 2 portas, uma grade e uma chapa de aço fechando. E através de muita astúcia e uma boa dose de imaginação, personagens vão conseguindo vencer todos os obstáculos para desenhar uma daquelas que seria considerada uma das fugas mais espetaculares ocorridas na África do Sul. Diferentemente do que ocorre geralmente com filmes da natureza, a vida e a história dos personagens principais não são muito explorados. O filme foca bastante na questão da fuga e todas as fases do plano sensacional que foi bolado pelos mesmos. O filme praticamente começa com a prisão dos ativistas, que são levados à prisão e ali começam a desenhar o plano. O fato é que Tim Jerkins e Stephen Lee eram 2 jovens brancos sul-africanos que lutavam contra o regime ditatorial que separava a população pela raça e oprimia os negros. Talvez o diretor tenha entendido que o simples fato de pessoas nessa condição terem abraçado uma causa tão nobre dispensaria de maiores apresentações sobre suas vidas pessoais. É importante também que se diga que o plano originalmente previa a fuga de mais presos, além dos 3 que efetivamente fugiram. No entanto, parte do plano consistia em que eles se escondessem dentro de um armário de limpeza e como não cabia mais presos do que 3, a fuga acabou restrita a esses 3. E os demais meio que ajudaram, os demais detentos meio que ajudaram a execução do plano, distraindo os guardas. Isso também não foi tão bem retratado no filme. O Jerkins e o Stephen Lee foram acusados de terrorismo e condenados a penas de 12 e 8 anos respectivamente. E o terrorismo que eles praticaram
era a distribuição de panfletos contra o regime. Foram feitos vários panfletos com textos de protesto contra a segregação racial na África do Sul, e eles bolaram um mecanismo para não serem identificados distribuindo esse panfleto. Era um mecanismo que disparava por meio de ar comprimido os panfletos em momentos aleatórios, quando eles já não estavam juntos. A polícia sul-africana, no entanto, conseguiu identificar que os dois eram os autores dessas ações. Os dois ativistas faziam parte de uma entidade, uma espécie de entidade sindical, a ANC, que lutava contra a causa do apartheid. Fora da cadeia, os dois ativistas continuaram a se dedicar à causa, realizaram diversas palestras e denunciaram os abusos cometidos no regime do apartheid na África do Sul. Algum tempo depois, o processo movido contra os mesmos foi revisto e eles foram perdoados. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história desses dois ativistas e sobre a história dessa fuga, existe um documentário no History Channel que conta isso com riqueza de detalhes e é muito instrutivo. O filme está disponível na plataforma da Amazon Prime, pelo menos por enquanto foi onde eu identifiquei esse filme. É um filme bem recente e vale muito a pena, porque ele prende a atenção. Os momentos da execução da fuga são de realmente tirar o fôlego, e tenho certeza que você vai gostar. Hold on to that anger. It reminds you there's another world outside all this. O Pacto de Fuga é um filme de 2020 do diretor David Albala, que retrata os acontecimentos havidos no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais precisamente em janeiro de 1990, quando 49 presos políticos que eram mantidos na cadeia pública de Santiago, juntamente com outros presos comuns, dali escaparam após cavarem um túnel por quase 2 anos. Esse túnel, que tinha aproximadamente 80 metros e dos quais foram retirados cerca de 55 toneladas de terra, nascia em uma cela de um dos presos políticos e se estendia até para fora dos portões daquela cadeia. É preciso lembrar que no final dos anos 80 chegava ao fim, mas ainda estava no poder, o general Augusto Pinochet, que comandou o país com mão de ferro e mandou prender todos os seus dissidentes políticos. A luta contra essa ditadura ali naquele país recrudesceu, e alguns desses presos que estavam ali recolhidos tinham tramado um atentado contra a vida do Pinochet e outros atentados que acabaram resultando na morte de policiais. Eles estavam, alguns deles, condenados à morte. Por isso, a fuga é, para muitos deles, a única esperança de permanecerem livres e vivos. Diferentemente do que falei no filme anterior, aqui os personagens são bem apresentados ao público, aliás, talvez até em excesso. Algumas cenas poderiam ser dispensadas para dar mais fluidez ao filme, mas são ativistas políticos que lutavam contra o regime e que tinham, nesta luta, tido vários prejuízos, inclusive prejuízos de ordem pessoal, casamentos desfeitos, famílias mortas, enfim. O filme é cercado de tensão no começo ao fim, porque o processo de retirada da terra e de escondê-la dentro das dependências do próprio presídio foi algo extremamente trabalhoso, feito aos poucos. E os planos do filme
vão passando essa impressão. O túnel é um túnel muito apertado, com problemas de ventilação, mas nenhum desses percalços impediram que ocorresse este que é considerado até hoje a maior fuga de um sistema prisional do Chile. Apesar de retratar um pouco da vida desses revolucionários, o filme é essencialmente centrado no plano e no pacto de fuga realizado pelos detentos. O plano originalmente concebido para um menor número de presos, mas que precisou contar com a ajuda de outros à medida em que a tarefa se mostrava muito maior e muito mais trabalhosa do que eles originalmente haviam pensado. A imprensa da época deu ampla cobertura a esta fuga e foi capa de matéria de jornal que mostravam todos os detalhes e à medida que cada fato novo ia sendo descoberto. O paradeiro desses revolucionários é contado no filme apenas nos créditos finais, dando o destino que eles tiveram após a fuga espetacular da prisão. Mas eu não poderia terminar esse programa sem falar daquele que é o melhor filme do gênero de todos os tempos, na minha opinião. Alcatraz, Fuga Impossível, filme de 1979, com Clint Eastwood no papel principal e que retrata a fuga sensacional ocorrida da prisão federal de Alcatraz, em São Francisco, que era até então considerada uma prisão completamente à prova de fuga. O filme retrata a chegada à prisão do assaltante Frank Morris, que ali rapidamente faz amizade com dois detentos que são irmãos e, juntamente com um quarto detento, resolvem bolar um plano de fuga que até hoje divide a opinião dos especialistas. O que acontece é que Alcatraz era uma prisão localizada em uma ilha dentro da Baía de São Francisco, rodeado de águas geladas e tormentosas. E o próprio complexo prisional era dotado de um sistema de segurança considerado exemplar e à prova de fugas à época. De modo que, ainda que algum detento conseguisse sair de sua cela e sair do complexo prisional, ele ficaria preso à ilha porque não teria como chegar ao continente, uma vez que, como dito, é muito distante, com águas turbulentas e de correnteza, e que seria inviável para ser vencida a nado. O filme de 79, portanto, mostra como os detentos idealizaram aquela fuga. E todos esses detalhes foram descobertos tão somente porque um dos participantes dessa fuga, que deveria ter saído junto com o grupo, acabou não conseguindo vencer um dos obstáculos, que é a saída de sua cela, e permaneceu no local. Foi ele que forneceu os dados e os elementos de como foram bolados todos os detalhes dessa fuga sensacional. O fato é que o filme de 79, baseado nesses acontecimentos, foi um sucesso absoluto de crítica e público. Basta que se diga que na primeira semana de sua exibição nos Estados Unidos ele teve uma bilheteria da casa de 5 milhões de dólares. O filme ao total arrecadaria mais de 43 milhões de dólares e é até hoje considerado um dos melhores filmes do gênero. A direção é precisa, toda a tensão do ambiente carcerário, as dificuldades na consecução do plano é magistralmente demonstrada, e o excelente ator Clint Eastwood, no auge de sua fama e de sua forma física,
elevam o nível do filme. A fuga da prisão federal de Alcatraz, como eu disse, divide opiniões até hoje. É fato que os detentos conseguiram sair de suas celas e conseguiram sair do presídio. Eles usaram uma espécie de bote inflável, confeccionado de forma artesanal, e parte desses botes, dos remos utilizados, foram encontrados, mas até hoje os corpos não foram encontrados. Alguns acreditam que eles morreram nessa tentativa de fuga, outros não. A mística em torno disso durou e dura muitos anos. Uma simples busca no YouTube você vai encontrar dezenas e dezenas de documentários que abordam essa fuga e que criam teorias em torno das mesmas. Até mesmo um programa bem conhecido, os Caçadores de Mitos, eles reproduziram a fuga com materiais de época e, pelo menos no episódio dos Caçadores de Mitos, eles comprovam que a fuga sim seria possível. Em 2018, veio a público uma carta que supostamente seria de um dos detentos evadidos. Ele já estaria ali com mais de 80 anos e oferecia um acordo com as autoridades, revelando o seu paradeiro em troca de acolhida, porque, segundo a carta, ele estaria com câncer em fase terminal e não tinha mais condições de cuidar de si e de sua saúde. A autenticidade dessa carta até hoje não foi comprovada. Apenas um ano depois dessa fuga, em 1963, Alcatraz foi desativada de sua função como presídio, mas a sua estrutura segue sendo objeto de muito culto e admiração. É praticamente um destino turístico naquele lugar e serve de palco a diversos eventos, inclusive gravações de filmes, reality shows, até mesmo campeonato de videogame já sediou. De todo modo, cinéfilo que se preze tem que ter no seu currículo o Alcatraz. É realmente um filme definitivo sobre o assunto, sobre a prisão e sobre esta fuga em particular. Então, fica aí como dica do Mobilete. O filme é espetacular, imperdível, com tudo que o gênero pode oferecer e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores títulos do gênero. E é isso aí, pessoal, o programinha vai ficando por aqui. Compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você acha que pode se interessar pelo tema, que gostam de cinema, que gostam do audiovisual. E a gente está sempre por aqui trazendo coisa nova também nas redes sociais. Em breve nós estaremos aí com uma novidade. Eu vou dizer quando ela estiver pronta. E por enquanto é isso. Um abraço.